Num único banquete de Natal, em 1347, o rei Eduardo III serviu 28 bois e 2.000 galinhas. Isso mesmo. Enquanto hoje a gente se estressa com um peru no forno, só que esse luxo todo não ficava parado num palácio. A corte real, com centenas de pessoas, era itinerante. Sério, eles governavam na estrada se movendo a uns 30, 40 quilômetros por dia. Um dia estavam no castelo de Windsor, no outro, em outra fortaleza qualquer. Tudo era levado junto. A administração, a justiça, o tesouro. Essa vida de aparências era, na verdade, uma ferramenta brutal de poder. Mas como um rei realmente governava no meio desse caos? Como ele mantinha nobres leais e o tesouro cheio sem um app de gestão? É essa máquina que a gente vai desmontar hoje. Falando em manter a lealdade, a gente aqui não exige serviço militar em troca de terras. Mas se você se inscrever no canal, já ajuda a gente a não ter o mesmo destino dos banqueiros do Eduardo III. Clique aí! E esse vídeo é uma sugestão do inscrito que pediu nos comentários, então sintam-se livres para fazer quaisquer sugestões, amigos. Então, retomando, ele governava com a autoridade de Deus. Essa é a base de tudo. Durante os 1000 anos que definem a Idade Média, de 500 a 1500 depois de Cristo, a monarquia era a espinha dorsal da sociedade. O rei não era só um administrador, ele era visto como o ungido do Senhor, com a responsabilidade divina de aplicar a justiça, defender o reino e proteger a igreja. Isso não é pouca coisa. A sociedade era feudal, uma pirâmide rígida com um rei no topo. Abaixo dele, uma hierarquia de vassalos e senhores devia lealdade e serviço militar, em troca de terras. Geograficamente, a Europa era um quebra-cabeça, um mosaico de reinos em constante mudança, como Inglaterra, França, o Sacro Império Romano-Germânico e os reinos ibéricos. A economia era agrária, vulnerável. Fomes, doenças e guerras eram realidades constantes, não exceções. Mesmo para a realeza, a expectativa de vida era baixa e a segurança pessoal uma miragem. A religião católica não era uma parte da vida, era a vida. E o rei era seu principal defensor terreno. E essa autoridade divina não era só uma ideia, ela precisava ser formalizada, transformada num espetáculo de poder. A coroação era esse espetáculo. Era o ritual que conferia legitimidade divina e temporal. Eram cerimônias complexas, realizadas em locais sagrados que se tornaram símbolos nacionais. Na Inglaterra, era a Abadia de Westminster. Na França, a Catedral de Reims. A tradição francesa, aliás, foi solidificada pela dinastia capetiana, que começou com Hugo Capeto, em 987, e fez de Reims o palco obrigatório para a consagração dos reis. O processo era meticuloso. Envolvia a unção com óleos sagrados. Na França, usavam a lendária Santa Ampola, que supostamente veio do céu. Depois, o rei recebia as insígnias reais, a coroa, o cetro, o orbe, e por fim, fazia um juramento solene de governar com justiça. Guilherme I, por exemplo, foi coroado em Westminster no dia de Natal de 1066, um ato simbólico para selar sua conquista. Henrique II, em 1154, seguiu o mesmo caminho. A legitimidade não vinha só do sangue, mas da aprovação de Deus manifestada nesse ritual. Uma vez coroado e ungido, esse rei sagrado precisava de um palco para exercer seu poder. Só que esse palco era móvel. Castelos como Windsor e a Torre de Londres, ou o Palácio do Louvre, na França, eram centros administrativos, mas a corte não ficava parada. A mobilidade era essencial para governar, gerir os recursos das terras reais e, principalmente, para que o rei fosse visto. A presença real mantinha os nobres na linha. A corte era uma cidade em movimento com centenas, às vezes milhares de pessoas. Nobres, cavaleiros, clérigos, funcionários, servos. A gente sabe disso porque eles eram obcecados com registros. As contas domésticas e cartas reais da época são fontes primárias riquíssimas. Através delas vemos que a casa de Eduardo I da Inglaterra no final do século XIII, por exemplo, tinha mais de 500 pessoas no seu núcleo principal, sem contar todos os agregados que seguiam a comitiva. A corte de Luís IX da França também era conhecida por ser imensa e extremamente organizada. Era uma máquina complexa e caríssima de se manter na estrada. Mas como era o dia a dia dentro dessa cidade em movimento? Era uma rotina exigente. Começava cedo, com missa por volta das 7 ou 8 da manhã. Depois do jejum, o dia era consumido por reuniões do conselho, audiências para receber petições de súditos e a administração da justiça. As refeições eram eventos políticos, com uma etiqueta rígida e uma hierarquia de assentos que refletia o poder de cada um. O lazer principal, a caça a veados e javalis ou a falcoaria, era mais que um esporte. Era treinamento militar, uma fonte de alimento de prestígio
e uma demonstração de domínio sobre a natureza. E havia um contraste enorme entre os monarcas. Luís IX da França era conhecido por sua piedade e simplicidade, chegando a comer com os pobres. Já Ricardo II da Inglaterra era famoso por seus banquetes extravagantes. As crônicas da época, como A Vida de São Luís, de Jean de Joinville, nos dão esses detalhes. À noite, o entretenimento incluía música, contação de histórias, jogos como xadrez e gamão e os indispensáveis bobos da corte e menestréis. Tudo isso servia para exibir poder e manter a coesão da elite. Toda essa rotina, da missa ao xadrez, acontecia dentro de uma máquina administrativa que precisava funcionar. O rei governava através de um sistema que se tornou mais complexo com o tempo. Na Inglaterra, o centro era a Curia Regis, o Conselho do Rei, formado pelos grandes barões e bispos. Chanceleres cuidavam dos documentos, tesoureiros do dinheiro e oficiais locais, como xerifes e bailhos, executavam as ordens. O marco fundamental foi a Magna Carta, assinada em 1215, que pela primeira vez limitou formalmente o poder real e estabeleceu princípios legais que ecoam até hoje. Na França, o caminho foi um pouco diferente. Filipe II Augusto, que reinou de 1180 a 1223, foi um mestre da administração. Ele expandiu brutalmente o território sob controle direto da coroa e fortaleceu a burocracia real, centralizando o poder de uma forma que os reis ingleses, limitados pela Magna Carta, não conseguiam. A gente conhece esses sistemas em detalhe graças aos registros meticulosos, guardados em arquivos como o Arquivo Nacional do Reino Unido e a Bibliothèque Nationale de France. Esses documentos são a prova da sofisticação administrativa da época. Mas essa máquina de governar com seus castelos, exércitos e oficiais tinha um custo gigantesco. A renda do rei vinha principalmente de suas próprias terras, de direitos feudais como o scutage, um imposto pago por vassalos para não irem à guerra, e de taxas alfandegárias. Impostos extraordinários para financiar guerras, por exemplo, precisavam da aprovação dos barões. As despesas eram colossais. Manter a corte, financiar campanhas militares, construir castelos e catedrais. As guerras eram um ralo de dinheiro. As campanhas de Eduardo III na Guerra dos 100 Anos, que começou em 1337, custavam fortunas. Ele se endividou pesadamente com banqueiros italianos como as famílias Bardi e Peruzzi. O resultado? O rei simplesmente não pagou, e esses bancos, que eram potências financeiras europeias, quebraram. Percebe dimensão? O colapso de bancos internacionais por causa de uma guerra. É impressionante. Se você achou essa informação valiosa, uma curtida ajuda outras pessoas a descobrirem isso também. Deixa nos comentários, você imaginava que um rei podia simplesmente quebrar seus banqueiros? E para mais histórias que você não aprendeu na escola, inscreva-se no canal. E a maior de todas as despesas era, sem dúvida, a guerra. E na guerra o rei não era apenas um financiador. Esperava-se que ele fosse um líder militar, que comandasse suas tropas pessoalmente no campo de batalha. Os exércitos eram formados por levas feudais, mercenários e, com o tempo, por soldados profissionais pagos. Batalhas icônicas como Hastings, em 1066, Bouvines, em 1214 e Agincourt, em 1415, foram definidas pela presença e liderança real. Reis como Eduardo III e Henrique V da Inglaterra eram generais renomados. Luís IX da França liderou pessoalmente 2 cruzadas. As fortificações, os castelos, eram a base do controle territorial e da defesa. Mas a liderança pessoal em combate era o que realmente inspirava as tropas. As crônicas de Froissart, por exemplo, estão repletas de descrições vívidas de reis e nobres lutando na linha de frente. A liderança em batalha era a prova final da sua legitimidade. Ele era juiz, administrador e figura sagrada, mas no fim do dia precisava ser, acima de tudo, um guerreiro. Mas a espada não era a sua única arma. A maior fonte de sua legitimidade era a complexa e muitas vezes tensa relação com a igreja. O rei era o defensor da fé, o representante de Deus na terra. Isso lhe dava uma autoridade que nenhum nobre poderia reivindicar. O processo era uma via 2 mãos.
O rei nomeava bispos e abades, controlando vastas riquezas e terras da igreja. Em troca, a igreja o legitimava. Mas essa simbiose era frágil. Disputas sobre quem tinha a palavra final, como na controvérsia das investidoras, podiam levar um reino à beira do colapso. Um copa podia excomungar um rei, um ato que, na prática, liberava todos os seus vassalos dos seus juramentos de lealdade. Era a arma política suprema. Por isso, reis como Ricardo Coração de Leão e Luís IX lideraram cruzadas. Não era apenas fé, era uma demonstração pública de poder e compromisso com a cristandade, que solidificava o seu direito de governar. A separação entre igreja e Estado, que hoje nos parece óbvia, era simplesmente impensável. A política era teologia, e a teologia era política. E essa aliança com o divino precisava ser espelhada em alianças terrenas. Os casamentos reais não eram sobre amor. Eram transações políticas frias, desenhadas para consolidar poder, anexar territórios e garantir a paz. Uma princesa não era uma pessoa, era um ativo estratégico. O dote de Eleonor da Aquitânia, por exemplo, trouxe 1/3 da França para o controle de Henrique II da Inglaterra. A aposta era alta. O objetivo principal era produzir um herdeiro homem para garantir a sucessão, geralmente pelo princípio da primogenitura. O resultado dessa estratégia definia o destino de nações. Uma sucessão tranquila significava estabilidade. Uma disputa, como a que levou às Guerras das Rosas na Inglaterra, significava décadas de guerra civil sangrenta. Rainhas como Isabel da França não eram figuras passivas. Elas eram jogadoras habilidosas, regentes e conselheiras que moldavam a política europeia. Basicamente, eles inventaram as fusões e aquisições, mas usando filhos em vez de ações. O princípio é o mesmo que rege alianças corporativas até hoje. Mas por trás dessas manobras de poder, havia corpos de carne e osso. Apesar de todo o luxo, a vida de um rei era fisicamente frágil. Doenças que hoje são triviais, como disenteria, podiam ser fatais. A peste, a varíola e ferimentos de batalha ou caça eram ameaças constantes. A medicina era rudimentar, baseada em sangrias, purgas e ervas. A expectativa de vida da nobreza, embora maior que a do povo, raramente passava dos 50 anos. A morte súbita de um rei era uma crise de estado imediata. Para compensar essa vulnerabilidade, a exibição de poder era levada ao extremo. O vestuário era o branding pessoal do rei. Seda, veludo e brocado, tingidos de púrpura e ouro, adornados com joias. Uma única peça de roupa podia custar o salário de um artesão por vários anos. A dieta era outra ferramenta de propaganda. Banquetes com dezenas de pratos, dominados por carnes exóticas e especiarias caríssimas, não eram para matar a fome. Eram para comunicar uma abundância e um poder quase divinas, em um mundo onde a maioria lutava para não morrer de inanição. Se você achou essa informação valiosa, uma curtida ajuda outras pessoas a descobrirem o vídeo, e toda essa exibição de riqueza não ficava parada em um só lugar. Governar significava se mover. O rei era um administrador nômade, viajando constantemente com sua corte em progressões reais. Centenas de pessoas e dezenas de carroças se movendo lentamente por estradas precárias, a uma média de 30 km por dia. Luís XI da França era famoso por passar a maior parte de seu reinado na estrada. Isso não era um capricho, era uma necessidade administrativa. A presença física do rei era essencial para aplicar a justiça, coletar impostos e, principalmente, intimidar nobres locais que poderiam ter ideias de independência. Ser visto era governar. A logística era um pesadelo, dependendo da hospitalidade forçada de mosteiros e senhores feudais ao longo do caminho. Pense nisso como o equivalente medieval de um CEO visitando todas as filiais da empresa, mas em vez de voar, ele levava a sede inteira junto. O princípio de que a presença da liderança impõe a ordem ainda é fundamental. Mas, para administrar um reino em movimento, não bastava força. Era preciso conhecimento. A educação de um futuro rei era rigorosa. Tutores ensinavam latim, história, teologia e direito.
O treinamento militar e as artes da cavalaria eram igualmente cruciais. Reis como Alfredo o Grande e Carlos Magno não foram apenas guerreiros, foram patronos da cultura. O renascimento carolíngio, por exemplo, foi um esforço deliberado de Carlos Magno para resgatar o conhecimento clássico e elevar o nível intelectual de seu império. Esse investimento não era um hobby, era uma ferramenta de Estado. Um rei letrado que entendia de leis podia criar uma burocracia mais eficiente e centralizar o poder, superando seus barões muitas vezes analfabetos. Patrocinar a construção de uma catedral ou a criação de um manuscrito iluminado era uma declaração de poder e piedade que duraria séculos. Eles eram os investidores anjo da sua época, financiando a tecnologia cultural que definiria a identidade de suas nações. E todo esse conhecimento era testado diariamente na arena mais perigosa de todas, a relação com a própria nobreza. O sistema feudal era um pacto de lealdade. Em teoria, na prática, era um campo minado político. O rei conseguia terras, os feudos, em troca de serviço militar, mas os grandes barões eram potências por si só. Um nobre poderoso podia ser vassalo de múltiplos senhores, inclusive reis de outros países, criando um pesadelo de lealdades conflitantes. Rebeliões, como as guerras dos barões da Inglaterra, eram uma ameaça constante. Manter o controle era um jogo de xadrez implacável. O rei usava patrocínio, casamentos estratégicos e, quando necessário, a força bruta para manter seus vassalos na linha. Reis como Luís XI da França se tornaram mestres em minar o poder dos grandes duques, centralizando o Estado de forma decisiva. É a mesma dinâmica de um líder moderno gerenciando acionistas poderosos e um conselho de administração ambicioso. Um jogo constante de alianças, concessões e demonstrações de força. Tudo isso mostra que não existia um tipo de rei medieval. A imagem de um monarca absoluto é uma simplificação. A realidade era muito mais diversa. Geograficamente, o poder de um rei inglês pós-conquista normanda era muito mais centralizado do que o do Sacro Império Romano, que precisava negociar com príncipes quase autônomos. Ao longo do tempo, a monarquia evoluiu. Reis guerreiros do início da Idade Média deram lugar a administradores sofisticados na Baixa Idade Média, que tiveram que começar a lidar com parlamentos e cartas de direito, como a Magna Carta, e havia as exceções pessoais. Um rei como Luís IX era famoso por sua piedade quase monástica. Frederico II transformou sua corte na Sicília em um centro intelectual vibrante, onde cristãos, judeus e muçulmanos conviviam. A vida de um rei era um universo de distância da vida de um camponês. O rei era um símbolo, um guerreiro, um juiz e, muitas vezes, um prisioneiro de seu próprio poder. Afinal, ser prisioneiro do seu próprio poder era ter a vida ditada pelo dever, não pelo desejo. Cada decisão pública, um fardo pesado. A coroa prendia o monarca a constante performance, sem espaço para falha. Ele era a instituição, não o homem. Pense, viver sob o olhar constante de Deus e dos homens, ter um destino de milhões, mas a liberdade restrita por protocolo. Essa é a ironia do poder. A ilusão de controle coexistia com sacrifício e isolamento. Lealdade era sempre negociável. E se você pensa que isso ficou na Idade Média, olhe em volta. CEOs, políticos, celebridades sob escrutínio. A roupagem mudou, mas a jaula dourada persiste. A necessidade de ser visto, de projetar imagem inabalável, continua o preço do topo. Então, antes de sonhar com um trono, reflita. Está pronto para trocar liberdade por uma coroa? Prefere o peso do cetro ou a leveza do anonimato? Se a realeza te fez pensar, deixe seu like e inscreva-se. Não perca as próximas histórias, ou será excomungado da nossa comunidade. No fim, ser rei era uma sentença de vida, sem apelação.